Tudo bem, pessoal? Eu vim aqui falar para vocês qual que é a origem do racismo do Brasil, porque existe uma instrução e basicamente a origem do racismo do Brasil aqui as pessoas são pobres, né, em todos os sentidos, mas eu vou entrar nesse argumento. E eu vou trazer o conceito da mente social coletiva, a mente social coletiva individual, o ego das pessoas e várias outras instruções de vários campos, né? E eu vou usar três princípios para combinar tudo isso, né? Que é o acontecimento, o conceito e a instrução, né? O acontecimento são o que acontece, né? O conceito é o que conceituou isso, e a instrução é a própria base do preceito, né? Ou da segunda questão que eu já esqueci o que eu falei, né? Para criar uma instrução de comportamento das pessoas, né? Ou seja, tudo está relacionado à mente social coletiva. Mas antes disso eu vou falar sobre o que me fez associar isso e o que me aconteceu ontem, né? Eu estava vendo Porta dos Fundos, que eu estava rolando na página do YouTube, eu vi um shorts, e aí veio um robô que ele era da favela, e ele foi colocado 3 diretrizes para proteger a população. A primeira diretriz é pedir arrego para os bandidos. A segunda diretriz, né, é comer puta. E a terceira diretriz é prender as pessoas da minha cor, né? E não a maioria da polícia, mas a polícia sim, alguns tem muito preconceito com pessoas negras, né? Porque a grande maioria da população é pobre e é negra, né? Ou é mistura, e eles olham com raiva. Porém, o que eu acho interessante da polícia, seguranças de shopping, ou seguranças de grandes empresas, ou pessoas na rua, todas elas olham para as pessoas negras e ficam morrendo de medo, mas não é nem branco nem negro. É muito difícil você sofrer um preconceito de um branco e muito difícil você sofrer um preconceito do negro. E o preconceito aqui no Brasil é o seguinte: os caras olham para você, mano, o que esse ser humano tá fazendo aqui? Eu não conheço esse indivíduo. Eu assisti, a Rede Globo sempre foi meu Deus, eu sempre vi pessoas brancas, e pessoas brancas estão associadas a dinheiro e pessoas que venceram na vida, né? E eu não reconheço esse indivíduo, essa pessoa mestiça, tal, papapá, papapá, e eu tô morrendo de medo, né? Alguns pardos, eles morrem de medo da população negra porque eles tinham algum familiar negro que morreu de trabalhar para dar uma casa, dar uma comida para a pessoa, dar escola para a pessoa, e fazer com que a pessoa falava, você tem que ser rico, e criou um trauma ainda na cabeça do pardo, né? E aí quase 97, 98% do preconceito vem das pessoas que têm mistura, né? Muita mistura. E quem realmente é negro, é muito difícil você ver um negro preconceituoso. Às vezes o negro que é muito durão com você é porque ele quer teu bem. E é muito difícil você ver um branco com preconceito, né? E você percebe o preconceito, além da expressão do medo, fala agressiva, fala desrespeituosa, é a pessoa usando palavras imundas, sujas. Você vê que a pessoa ela cria uma transferência com vocês, e tudo que fala da boca, a postura que ela tem com você, são coisas desagradáveis, né? E tudo isso é oriundo do medo do indivíduo, né? E esse é o racismo da maioria das pessoas, né? Tanto que quando eu vejo uma pessoa que sempre fala coisas negativas, até conheci um moço esses dias, que ele fala que ele é rico e tal, e ele é branco, mas na hora quando ele fala coisas no espectro bipolar e esquizofrênico, né? Não vou nem citar o nome dele aqui, porque o pessoal do trabalho assiste, mas o pessoal que trabalha assiste vai descobrir quem é que eu estou falando. E ele não fala nada com nada, né? Ele só fala que ele comprou, só falta ele falar que ele comprou Brasília e vai vender ações de Brasília para as pessoas, para mudar o sistema econômico, né? E ele fica até com raiva, né? Porque ele tem nome, eu acho que é Silva Pinto, e eu tenho nome de gente rica branca, né? E ele fica morrendo de raiva pela forma que eu falo, né? Eu até coloquei ele na parede com uma argumentação se ele quer ser famoso
ou se ele quer fazer as coisas corretas. Aí ele deu um maior giro, mas o cara não fala nada por nada. Aí voltando à questão aqui, né, sobre o racismo, que ele é um fruto do medo, qual que é o conceito que faz as pessoas terem o medo do racismo? Não vamos entrar mais no conceito, né? Vamos entrar na instrução. O Brasil é um país pobre, em todos os sentidos. Nenhum brasileiro se construiu pelo trabalho árduo, é a minoria. A maioria dos brasileiros, nós, seres humanos, temos instruções. A vida que vivemos irá construir a nossa consciência, né? Então, todo ser humano ele só tem um valor se ele luta por algo e ele vê o amanhecer, o florescer e o entardecer do seu trabalho, né? E isso demora, às vezes, 5 anos, 10 anos para a pessoa adquirir uma consciência. Então, a maioria do povo brasileiro não tem instrução de trabalho, não existe instrução familiar, não existe família, não existe educação de comportamento, de ser civilizado, não existe bons modos, né? Não existe escola, não existe nada. E a maioria do brasileiro só fica falando merda, se comportando como uma criança pervertida que diz que dominou o mundo porque simplesmente quer atenção e carinho, todos independentes da sua classe e da sua posição. E essas pessoas só pensam em si, né? São pessoas muito mal feitas e muito mal resolvidas porque as pessoas trabalham o tempo inteiro e o governo não permite liberdade entre as pessoas e as pessoas só têm um pai, um Deus, um Salvador que era a maldita Rede Globo, que era a maldita televisão, né? Tanto que os woke, eles não foram criados pela Rede Globo, eles são extremamente chatos, mas eles são muito melhores do que os indivíduos que foram criados pela Rede Globo. E quem sabe os woke amadureçam como seres humanos um dia, porque eles são indivíduos criados pela internet, né? Porém, voltando ao argumento aqui, né, as pessoas elas só têm o seu Deus televisão e não tem base nenhuma de consciência, né? Então isso acaba fazendo com que as pessoas vivem dentro de um mundo distorcido onde que só existem pessoas brancas e tal. E ao ver a televisão as pessoas brancas são deuses e quando você vê algum negro no filme o cara é cadeiro ou o cara é morto já no começo do filme, né? E os esquerdistas faziam isso para mostrar o racismo dos caras, os caras não entendiam o porquê que tinha preconceito. Tanto que até o presidente Bill Clinton ele foi eleito contra o preconceito. Os caras viram um cara negro lá, espancaram o cara, eu acho que quase até a morte, e aí acho que mataram o cara, ou prenderam o cara, eu não lembro da história. E um cara tinha comprado uma filmadora, filmou tudo isso, né? E os policiais alegaram que o cara era extremamente criminoso. Alegaram que o cara era criminoso e que tinha ofendido e agredido a polícia. E o cara só estava passando na rua. Os caras puxaram o cara e começaram a arrebentar o cara, né? E o cara foi preso ainda, né, por causa disso. E ainda o advogado dos policiais falou que você vendo o filme direito, você vê que o cara atacava os policiais com a costa, com a barriga, com a cabeça, que o cara punha a cabeça no braço dos policiais, punha a cabeça no pé dos policiais, e aí os policiais estavam sofrendo violência de uma coisa de um tamos existencial, né? Então, o que acontece, né? Aqui no Brasil, né, esse medo exacerbado das pessoas negras é porque as pessoas não conhecem as pessoas negras, né? E o Brasil é feito de pessoas negras, mas as pessoas conhecem a televisão, as pessoas são treinadas constantemente pela televisão, é tipo um filme Origem, né? E por isso, né, cria esse comportamento preconceituoso por medo, né? E a diligência ou a instrução que constrói o medo das pessoas falta de estrutura familiar, televisão e uma mente totalmente distorcida porque ela não é construída por hobby, por trabalho, por isso, por aquilo. As pessoas são presas, né? A internet está dando uma liberdade para as pessoas, né, construírem um mundo. Isso é até legal, as pessoas elas
tem um trabalho excessivo para construir uma consciência. Né? A consciência ela é construída pelo trabalho. Não existe outra forma de você construir a sua consciência. Né? E, como fala, e aí a vida horrível da pessoa, a vida miserável da pessoa, a televisão faz com que a pessoa sempre... e a miséria da vida da pessoa faz com que a pessoa sempre tenha medo. Né? E esse medo existe porque você não pode confiar em ninguém, porque a maioria das pessoas só falam palavras vazias e te oferecem soluções, mas não existe soluções nenhuma. O que as pessoas se oferecem são puras mentiras, as pessoas só mentem para você para tomar tudo que você tem. Então todo mundo tem medo de um de outro da sociedade, essa mente social coletiva. Essa mente social coletiva do Brasil faz com que as pessoas culpem pessoas que não conhecem pelos seus medos de não haver família, não haver dinheiro, não haver trabalho, não haver luta, não haver nada, só as pessoas querendo aproveitar uma da outra na população negra. Né? Então, o Brasil, particularmente, ele tem um racismo primordial, que é o racismo do medo. Né? Não é o racismo obsessivo e psicótico dos norte-americanos. Né? É o racismo pelo medo. Né? E agora eu vou entrar aqui na última parte aqui. Todas as pessoas que sempre agiram com preconceito comigo, geralmente são pardos, né? Misturas com mais de uma mistura racial, que eu não vou citar aqui qualquer outra, senão eles vão falar que eu sou racista, né? E que eles sempre falaram que eu era racista por causa desses vídeos aqui que eu fazia. Como eu posso dizer para vocês? O racismo vem geralmente sempre dos pardos, né? Porque às vezes eles têm um familiar negro que esse familiar sempre lutou para a pessoa sair da miséria, e eles associam a miséria com o negro, e vê uma outra pessoa negra e eles falam que esse negro não tem condição de estar lá e não tem condição de falar. Né? E isso faz o racismo no Brasil. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo ontem. Né? Eu estava com a minha motinha velha, que não custa 2 contos, mas estava com uma jaqueta de quase 3 contos, esse celular aqui de 5 contos, tava com esse anelzão de caveira aqui. Eu cheguei lá, eu já não sou mais novo, né? E eu achei... As pessoas sempre me trataram mal, mas quando eu era novo as pessoas ficavam com medo, né? Mais medo ainda, então não externavam o seu preconceito, né? Diretamente, né? E agora que eu tô mais velho, as pessoas acham que eu sou uma ameaça, mas quando eu mostro que eu tenho 50 centímetros em cada braço, bicho, a pessoa fica tremendo de medo, né? E o que aconteceu ontem? Né? Eu sempre tenho 3 postos na Shell da Ipiranga. Né? Eu sempre abasteço no primeiro porque é caminho do meu serviço. Né? Ao abastecer lá, o cara falou: você pode levantar da moto e tal? Eu falei: levanto tudo. Né? Ele falou assim: agora é obrigação levantar da moto. Mas eu falei assim: mas por que a obrigação não é por causa que é um produto explosivo e etc, né? Falou: não, mas é a regra do dono. O próprio cara que é frentista não sabe porque que aquilo ali, ele estava já com uma expressão com medo e estava falando argumentos sem base. Geralmente quando uma pessoa ela não gosta de você, ela joga argumentações sem base nenhuma, né? E você sabendo argumentar, você mostra para a pessoa que você conversa de igual para igual ou que a pessoa é inferior a você, né? E aí, olhando pela fala daquele sujeito, pelo comportamento dele, a gente vê que é um cara que nunca teve roça, nunca teve família, nunca morou num grande centro, nunca teve nada. É tipo um indivíduo, né, que passou a vida todinha vegetando como a maioria dos brasileiros, né, esperando que o Estado faça alguma coisa por eles. Aí eu olhei para esse indivíduo novamente e falei assim: então, eu trabalhei durante anos com gás, né? Eu nem fui falar que eu era dono de depósito de gás, né? Vocês vão falar que a cracuda vai falar que eu sou Tonhão, não, cracuda, acho que eu era o 3º maior gazeiro aqui de São Paulo, e todo mundo tinha respeito por mim, vamos dizer assim, né? Eu só não comecei a gostar quando os donos de depósito começaram a falar assim: vamos armar até os gays, que começar em concorrência,
né? Aí depois veio o Chama Gás e destruiu a estrutura e não quero mais voltar pro gás, eu não tenho mais saúde para trabalhar com gás. Aí eu fui conversando com o cara se contradizendo, né? Ele me deu o papel, aí ele já ficou com medo de mim, o papel aqui, para você vai lá e você vai pagar lá dentro. Lá. Eu peguei o papel, fui lá dentro e paguei, né? Eu peguei uma água. Aí ele virou para mim assim, você pagou só a água? Eu falei, não, eu tenho um problema de desidratação constante e aí eu comprei a água, mas se quiser lá perguntar, né? E, tal. E antes eu estava com o celular na mão, né? Em vez de eu estar com o cartão, eu falei, é QR Code? Eu falei, amigo, você acha que eu vou pagar o QR Code? Né? Aí o cara ficou toda hora sem graça. E o que acontece? Toda vez que uma pessoa ela vem com preconceito comigo, eu sempre inverto o jogo, né? E sempre inverto as situações e sempre mostro que a pessoa é fraca e que eu tenho instrução, eu tenho educação, eu sei o porquê que a pessoa foi injusta comigo, foi errada comigo, né? E sempre quero mostrar que eu sou superior à pessoa. Até um dia mesmo, eu estava no elevador, estava segurando o elevador, aí eu falei assim, vem logo vocês dois, porque o cara vai achar que eu tô tentando quebrar elevador, que eu nunca subi no elevador, que eu tô tentando assaltar e tô chamando vocês dois aqui para fazer o negócio só por causa da minha cor. Não, meu pai é negro e tal. Aí o cara pediu até demissão lá do lugar, mano, porque os caras estavam o dia inteiro me seguindo dentro da empresa. O dia inteiro e eu tava contratado na empresa, mas os caras me seguiam, achamos negro. E e quem começou isso foi um pardo, né? Aquele lá era quase branco, né? Mas o cara era pardo, era dessa cor aqui, ó. Né? O cara era dessa cor. E aí como fala? E aí ele como fala? Aí ele surtou, chamou apoio, isso, aquilo, mas eu ia dar um escândalo, eu bati foto, mandei lá pra empresa lá, o cara falou, não, se acontecer qualquer coisa a gente avisa, né? Mas é sempre bom você inverter a situação, você entender o que está acontecendo e inverter. Minha mãe sempre me ensinou, filho, entenda qual que é o motivo que a pessoa está com preconceito com você, sempre mostre que você é melhor, mais fluente, e isso, aquilo, tal, para você desbaratar a pessoa, para a pessoa botar a cabeça no lugar. Porque o que acontece, minha mãe falava, a maioria das pessoas, elas não têm educação nenhuma, arrumam um emprego de merda, e aí ficam, como fala, achando que aquele emprego é verdade, julgando as pessoas e não sabem que qualquer emprego ele se baseia num princípio bem simples na vida, na trazer soluções aos problemas sociais, né? E o que mais também? Eu sempre mostrei, né, para todo mundo que se opôs a mim que eu sou muito melhor intelectualmente do que as pessoas, né? Isso é o básico para você vencer qualquer discussão. Eu espero que eu traga informações para vocês, espero que eu fui claro em todos os tópicos que eu disse aqui, que eu consegui modificar a argumentação e que vocês acompanharam a linha de raciocínio, né? E até a próxima, né? E preconceito sempre existe, e o preconceito ele sempre vem porque o Brasil aqui é um país miserável, né? E a pessoa é miserável em todos os sentidos, que é preconceituosa, e você talvez tenha uma vida miserável, mas se você honra teu pai, honra tua mãe, honra seu serviço, honra as pessoas, honra o teu corpo, honra a tua alma, honra teu espírito, honra tudo, você não é uma pessoa miserável. Você talvez não tenha algo ou ainda está faltando para você alcançar algo, mas você é uma pessoa rica, né? Falei para vocês.